o olhar de uma jornalista que cobre economia e finanças há muitos anos. Eu vejo isso como um negócio, um grande negócio, em que ele montou a matriz, é, e aí aparecem as outras denominações e tal, mas o que atrai é, essas pessoas é esse mercado. Muitas pessoas vão para vender o seu peixe para aquela comunidade. Seja o seu peixe a sua música, a sua arte, a sua roupa, o seu produto, o que for, o seu serviço, enfim. Mas tem uma comunidade ali que vai comprar e essas pessoas vão e se... Porque é a única explicação que eu vejo para reverberar tanto. Você conseguir atrair tantas Mas pessoas. ele lida com um elemento ulterior e que está presente de maneira latente e, no mínimo, latente, mas profundamente enraizada e cultural, que é a superstição do povo brasileiro como um todo. O brasileiro é extremamente supersticioso e fetichista. Então, ele foi o que uma vez o doutor Roberto Marinho me falou. Ele me chamou para conversar com ele, acho que em 1990, 89, por aí. Aí ele chegou e me falou, escuta, me fala desse Macedo. Aí, aí eu falei, ele com um papelzinho anotando. Aí ele falou, e quais são as cifras? Aí eu falei, e quais eram? Os amigos que eram bispos de lá tinham me contado detalhes impensáveis e tal. Aí eu falei. Aí ele falou, estou perdido. Aí ele falou, veja bem, esse ano, acho que era 1990, eu tive que colocar, eu não me lembro se eram 4 bilhões de investimento para tirar 400 milhões de lucro. Mas olha o tamanho do investimento que eu tive que fazer para tirar 400 milhões de 10%. lucro. Agora, esse cara não tem que fazer investimento nenhum. Ele não tem que construir Projacs, ele não tem que comprar nada, ele não tem que fazer nada, ele vende vento. Mas acabou que ele teve que fazer, né? Porque também a Record, ela teve essa origem, claro, e outras origens até mais escusas, possivelmente, como o senhor apontou. Mas com o tempo, quando ela quis jogar o jogo da concorrência de verdade, a Record teve também que se transformar. Eles têm o Projac deles, que é muito menor, mas eles têm Mas eles não conseguem se REC 9 manter sem lá. a igreja. Não conseguem? A conta não até fecha eles da Record sem a igreja? nunca fecharam a conta sem a Universal. Eu me lembro que Mas até hoje é assim, será? Agora voltaram a ter que botar dinheiro de novo na Universal. E no início eu me lembro que o Laprovita Vieira, que era uma espécie de pai, foi deputado, e assim, era tratado como um pai do Macedo, do Didi, que é o apelido do Macedo, e ele ligava, Didi, não sei o quê, e tal, eu via a intimidade. Então, o Laprovita me dizia, em 90, 91, 92, que a Igreja Universal tinha que botar naquele tempo 70 milhões de dólares de aporte, de 70 milhões de reais, o da moeda da época, em aportes mensais para a Record poder rodar. E recentemente, outra vez, eu fiquei sabendo que tiveram que colocar de novo, porque o mercado ficou ruim. Pastor, eu estou completando 30 anos de Brasil esse ano, uma predileção especial por cobertura dos congressos. Uma predileção mais especial ainda por agrupamentos políticos ali dentro, na qual se encaixa a bancada evangélica. Que hoje tem eleição, hoje tem disputa. Quer dizer, ela foi criada mais ou menos há uns 20 anos. Você sabe que tem bem mais tempo. Talvez tenha, Tem, assim, porque ela começou a ser criada pelo Gidel, lá em 1980, ainda na redemocratização. mas eu acho que tem muita força. E aí eles formaram o primeiro grupo que eu até chamava, eles chamavam de bancada evangélica, e eu chamava de cambada evangélica. o grupo. Eu digo, não é uma bancada, é uma cambada. Inclusive a Benedita da Silva, que era minha amiga, fazia parte, ela dizia, eu fico com vergonha de ir, não sei o que. Eu digo, mas é melhor você ir saber o que está acontecendo do que se alienar do processo. Mas aí eles foram se organizando e aí se tornaram uma força política poderosa. E que não dá para desprezar, é das mais importantes, eles estão embrenhados em todos os lugares, e é a estratégia que ninguém convirja para um partido só. O poder está na capilarização e na presença deles em todos os grupos possíveis. Mas eu queria perguntar o seguinte, a mudança que teve a partir de 2018 com o Bolsonaro, a inserção do bolsonarismo na frente evangélica, na igreja evangélica de maneira que
Que reflexo o senhor acha que tem? Eu acho que foi parece que acirrou. a inserção dos evangélicos no bolsonarismo. Porque o Bolsonaro em si não teria nem capacidade de diálogo com os evangélicos, se ele não fosse casado com a Michele. E aí foi a Michele que fez essa ponte, porque tudo que o Bolsonaro diz, até 1916, 17, era abominável aos ouvidos dos evangélicos, que ainda tinham uma reserva mínima de humanidade neles. Eram anti-arma, deram a maior força para a campanha de desarmamento que eu fiz lá no Rio, com o Rubem César e o Betinho, estavam juntos, foi um sucesso total, expandiu-se para o Brasil inteiro. Projetos sociais eles se engajavam, especialmente as igrejas mais pobres, menos mega igrejas, eram as mais solidárias, porque sofriam de fome, de miséria, entendiam o drama humano, tudo isso. Mas, de 16, depois do impeachment da Dilma, do antipetismo, com todos os escândalos do Petrolão que deixaram o mensalão também na sacristia da corrupção. E aí depois vem o Bolsonaro, que já vinha se arvorando desde 2013, e vem Olavo de Carvalho, que dá esse embasamento, que fala muito palavrão, mas também se diz cristão, é de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, não sei o que e tal, fica aquela salada toda. Aí entra o Lobão no meio daquele negócio, e em 14, 15, digo, Lobão, o que você está fazendo aí, meu rapaz? Aí, pois bem, os evangélicos foram mudando numa rapidez brutal. Aí começaram a crentes quererem virar CAC, a comprar armas, eles começaram por aí. E agora está por no esse jogo, negócio. né? Assim, entraram de vez. Havia uma resistência à legalização do jogo por parte da bancada evangélica, alguns possivelmente por questões religiosas, outros talvez por uma defesa de mercado, né? Porque o dinheiro que vai no jogo é menos dinheiro no dízimo, se eu me corrija se eu estivesse sendo leviano. Também. Mas a gente não vê mais uma oposição da bancada evangélica feroz ao absurdo que são as bets nesse país, né? Eu complemento a pergunta, que muito você acompanha essa discussão da legalização de jogo, e chegou uma época, eu lembro, acho que era o Cezinha Madureira, o deputado líder, quando se discutiu legalização, pode legalizar tudo menos o jogo do bicho, que o jogo do bicho era, ali no jogo do bicho estava o pessoal que é o fundador de igreja e pagamento. E o pobre do jogo do bicho é uma das coisas mais inocentes no meio disso tudo. Já devia ter sido legalizado há 40, 50, 60 anos atrás. Tinha virado outra coisa. E quanto mais tempo não legaliza, mais mafiosos eles vão se tornando, como a gente vê agora. Também essa capilaridade para vários outros aspectos de legalidade que não são vinculados ao bicho. Mas foi... O que aconteceu é que o Silas e os pastores, porque nós tivemos um fenômeno que praticamente 90 a 95% dos pastores de todas as denominações evangélicas se bolsonarizaram por causa das mentiras, das fake news. Quer ver uma coisa que são os grandes mitos? Que se forem aludidos e apresentados, tudo que é evangélico, na ignorância brutal, que são os seres abjetos, tem menos relação neural do que uma ameba, é um negócio horrível, não compreendem nada. Aí o cara diz, vamos fechar as igrejas. Aí, basta isso, o Lula já foi presidente 8 anos, as igrejas até aumentaram, ele até legalizou mais coisas, e tudo, mas não faz mal, não tem memória, o que o pastor falou do púlpito vira lei. Aí o cara vai, eles vão inventando mentiras e fake news, inventando. Daqui a pouco tem um mundo de realidades, um mundo de fantasmagorias, de projeções tão dantescas na cabeça deles que eles dizem, como é que pode o senhor reverendo não estar do nosso lado, o senhor não vê que o lado de lá é todo contra Jesus, contra a fé, contra tudo? Eu digo, não, os únicos que eu conheço contra Jesus, contra a fé, contra o evangelho, contra o amor, contra a solidariedade, contra a misericórdia, contra a compaixão e contra direitos humanos são vocês. Porque eles conseguiram fazer com que pauta de direitos humanos vira comunismo, marxismo cultural, herança... Seja lá o que for marxismo cultural para ele. Herança do Olavo de Carvalho. Compaixão. O Caio é um esquerdista inveterado, porque ele só vive falando em compaixão, em solidariedade, em misericórdia, em acolhimento, em fome zero, em respeito pelo diferente, pela comunidade LGBTQIA+, todo mundo tem liberdade, a sociedade é laica, tem que ser na laicidade que qualquer governo tem que praticar
as suas políticas públicas e governamentais. Não pode haver um grupo religioso com monopólio de pautas que não sejam pautas que beneficiem ao todo da sociedade inteira, que sejam apenas convergências vinculadas ao fanatismo ideológico, doutrinário teológico daquele grupo, completamente bloqueado, só é uma maioria, um número expressivo, 30% da população faz uma diferença política brutal. Pastor, o senhor falou em fanatismo, como é que fura essa bolha? Assim, como entrar nesse mundo? Como levar para essas pessoas que estão seccionadas, né, numa bolha informacional, numa bolha de convívio, apenas com pessoas que são daquele, que professam também dessa fé, e como trazê-las para a realidade? Porque isso é um desafio, eu acho que junto a vários bolsonaristas, junto a esse segmento dos evangélicos, mas é um desafio da nossa era, né? Como a gente conversar com essas bolhas informacionais, fazer com que todo mundo volte a gravitar no 10, no 9,8, porque a realidade que a gente está aqui não é a mesma realidade que algumas dessas pessoas estão, né? Só algumas coisas e que não dependem de ninguém, nem de estratégia, nem de tática, nem de implementação. Que coisas são essas? Os filhos têm gerado um conflito enorme para os pais dentro das igrejas. Porque, como eu disse, não tem família que não tem um gay, uma lésbica, um trans, um bi, ou seja lá o que seja. Um maconheiro? Um maconheiro, que meu Deus, virou quase que um meditador transcendental, porque não tem significado nenhum. Então, os caras estão se entupidos de fentanil, de não sei o quê. A comunidade do Rivotril, está todo mundo lá, mulher do pastor, tudo mais, todo mundo tomando. Então, os filhos é que começam a gerar uma relativização. Aí, de vez em quando, um pai menos entorpecido, uma mãe menos empedrada, é movida ainda pelo resto instintual de maternidade ou de paternidade, aí vê o filho dizendo, eu não aguento mais, vou me matar, aí tem uma quantidade enorme de filhos de crentes se suicidando, que tudo é abafado, filho de pastor se suicidando, mulher de pastor se suicidando, como agora, semana retrasada, teve um suicídio que eles encobriram, quando vazou alguma coisa disseram que foi um erro de quantidade medicamentosa, e que deu uma parada cardiorrespiratória, mas foi suicídio. E não é um caso só, tem muita gente se matando nesse meio. Então, esse tipo de calamidade começa a produzir relativizações. Brechas na bolha. Mas isso não pode ser algo de políticas públicas? Assim, o governo não tem que olhar, eu não estou falando do governo se meter na fé do povo. O governo teria. Mas como seria é que a melhor estratégia. É uma epidemia, pastor? Seria a melhor estratégia. Foi o que eu já falei ao Lula, já falei a vários ministros, enfim, não é um assunto que eu esteja mencionando aqui pela primeira vez. Mas, perguntado, o que a gente pode fazer? Eu digo, esqueçam essa coisa de tentar cooptar pastor, porque senão vocês vão cair em desgraça em relação até ao público que respeita vocês. Não tentem cooptar como os demais fazem. Penetrem socialmente falando nas camadas que realmente precisam de ajuda. Mas hoje nenhuma das duas coisas é feita, né? O governo nem tem estratégia de cooptação, se tem, está falhando, e também não tem estratégia de penetração, né? Olha, o ministro Wellington, muito atrasadamente, tem agora uns 7 meses, começou a tentar criar uma ponte com as igrejas evangélicas de periferia, que era uma coisa que eu venho dizendo desde que eles ganharam a eleição. Eu conversei com o Lula nos dias anteriores e logo depois eu falei, olha, uma das primeiras coisas que vocês tinham que fazer para quebrar essa mesa tenebrosa de pedra que está aí, era a entrada do governo fazendo parcerias com igrejas pobres, simples, com pastores simples que não são bispos nem donos de nada, nem pensam naquilo como negócio, ainda são pessoas puras que querem servir o próximo, o vizinho. Essas são as pessoas e elas ainda são maioria. É difícil de chegar ali, não? Mas não é não. Não é não, porque elas estão tão capilarizadas, estão em tudo que é lugar. É mais fácil achar esses grupos do que bar vendendo Coca Zero. E elas têm uma necessidade também, eu acho que de arranjos, né, de alianças, de atenção, que as Saras Nossas Terras, as quadrangulares, as evangelistas, as Assembleias de Deus, Vitória em Cristo da vida não precisam, né? Elas têm mais necessidade. Agora eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor relacionada a isso.
Fala-se muito, eu já ouvi de alguns ministros, escrevi sobre isso, Mas inclusive, de que a deixa Janja... eu terminar sobre esse negócio de furar a bolha. Tá, eu só vou adicionar a Janja nessa equação e o senhor, por favor, eu interrompi, não sabia que o senhor não tinha concluído. Dizem que a Janja tem um papel central na aversão a se aproximar dos evangélicos. Né? Eu falo isso embasado em conversas com diversas pessoas, inclusive pessoas encarregadas na campanha de 2022 de traçar a comunicação com evangélicos. Eu já ouvi também a mesma coisa de A Janja, eu certa vez publiquei isso, em janeiro do ano passado, faz pouco mais de um ano, ela me mandou um e-mail de 6 parágrafos, em que eu era chamado de misógino, de um monte de coisa. E essa informação não foi rebatida por ela com nenhum fato. Ela não conseguiu... Ela usou o método bolsonarista, ela usou, te agrediu de certa e maneira, não te sim, respondeu. de certa maneira, sim. E o que eu coloquei, tinha colocado na reportagem, eu citei o nome dos ministros que defendiam, Renan Filho, o Jorge Messias, o Alexandre Padilha, que defendiam que houvesse uma aproximação com os evangélicos, por alguma maneira, fosse pela cooptação, pela aproximação. Pela cooptação, e ela não não conseguiu presta. rebater com fato. Ela disse apenas que ela nunca incentivou o presidente Lula a se afastar de nenhum segmento da sociedade. Me parece pouco diante de tantas vozes que dizem o contrário. O senhor ouve isso também sobre a primeira-dama? O tempo todo. Eu recebo na minha casa deputados federais, senadores, servidores públicos de alta patente que vão tomar café comigo toda hora, 3, 4, 5 vezes por semana. Então, eu ouço coisa que não acaba mais. Divide com a gente aqui. Por Somos favor. todos ouvidos. Somos todos ouvidos, a comunidade, os membros do My News estão E ávidos. em relação a esse aspecto, é praticamente unânime. Eu nunca encontrei alguém divergindo do que você acabou de me dizer. Então, a bolha. Eu falei do primeiro aspecto, que é essa angústia existencial familiar, geracional, de um novo grupo que diz, eu não vou me submeter a isso. E aí eu estava falando acho que foi com a Mara ou com você, com quem? Há pouco, sobre o grande fenômeno de crescimento de igreja no Brasil, é a chamada igreja dos desigrejados, que são a segunda maior denominação do Brasil. A maior é a Assembleia de Deus Convenção Geral, das assembleias com 24 milhões de membros, e em segundo lugar os desigrejados, com 20 milhões de membros. O que são os Os desigrejados? desigrejados é o pessoal que fica me assistindo no É a pessoa YouTube, que segue no digital. segue a religião, mas não precisa ir a Tem uma a igreja. fé, Mas já saiu da Mantém a igreja. espiritualidade do Evangelho, mantém o amor intacto, buscam identificação com serviços humanos variados, com a prática dos temas e das pautas de Jesus e do Evangelho, se alimentam do ponto de vista mental, espiritual, do crescimento da fé, ouvindo pessoas como eu acho que eu inaugurei isso. O senhor é um desigrejado. Eu morro. Quando eu saí da presidência da Associação Evangélica Brasileira, eu assumi que eu era o desigrejado número 1. Então, e começaram a milhões a vir e a ouvir, e eu vou estimulando o pessoal a começar grupos em casa. Então, Pastor, hoje tem mas tem milhares. desigrejados e muitos entre os católicos também. Também, e Eu ia eles perguntar também, exatamente isso. olha, Conheço tem vários. desigrejados católicos. Tem desigrejados Que me assistam, kardecistas isso que eu ia também. dizer. Tem desigrejados... Eu estou cheio de amigos líderes kardecistas do mais alto nível que não estão mais aguentando frequentar o kardecismo, porque até o kardecismo se bolsonarizou na eleição. Você pode imaginar o kardecismo das boas obras, do humanismo, da bondade, se Do acolhimento, né? bolsonarizar. Então, tem uma quantidade grande, como também tem pai de santo, mãe de santo, do candomblé, da Umbanda, que vem para a minha mesa, que se assentam comigo. Mas a gente não vai para entrar, a gente não conversar. entra quase numa perspectiva teológica, e se for isso, por favor, nos ajude a enxergar, de que as igrejas, as religiões, perdão, elas como se estruturam por terem formas de estruturas de poder, né? Toda religião tem uma forma de estrutura de poder, quase todas delas têm algum tipo de hierarquia na sua lógica. Eu posso estar falando uma grande asneira aqui, o senhor me corrige, por favor, porque eu sou só um perguntador jornalista aqui, leigo. Mas isso não é quase que uma coisa intrínseca quase a muitas religiões, né? De você ter o risco de virarem organizações de poder e não organizações religiosas? Validadoras do poder político. É uma arquetipia que o Apocalipse denuncia nos capítulos 12 e 13 do livro do Apocalipse. Ele apresenta uma arquetipia
perfeita, que você encontra em toda a fenomenologia humana, antropológica, cultural, religiosa, planetária, desde os tempos mais primeiros. Ou seja, o Apocalipse diz que tem a besta que emerge do mar, que é o poder político, com uma força grande de controle, de dominação. E tem a besta que emerge da terra, que é o poder religioso, também chamado de falso profeta, que é quem unge o poder político, é quem abençoa em nome de algum Deus o poder político. Isso está presente desde tribos indígenas, onde você tem um cacique, mas você tem que ter um pajé para dar a bênção dele, para fazer o xamanismo. Em qualquer grupo ou religião da Terra, eu passei a minha vida vendo essas nuances. Não há nenhum grupo que não tenha essa arquetipia presente. Então, ela é infalível. Todo governo vai procurar algum tipo de validação religiosa e todo poder religioso vai querer a bênção e o amparo e as benesses e as isenções e os recursos e os meios de qualquer governo organizado. Agora, o choque é que isso aconteceu no Evangelho, que virou cristianismo. Porque quando a gente está conversando aqui sobre o cristianismo, a gente ainda não falou de Evangelho. Porque o Evangelho nem está em cogitação, o Evangelho é a mensagem de Jesus. E não tem mensagem de Jesus no cristianismo. Não tem DNA de Jesus no cristianismo, seja ele católico, protestante, ortodoxo, russo, copto, o que você queira. Não tem gene do Evangelho simples, da manjedoura, do serviço, da cruz, do amor, do vem. Em verdade eu vos digo que muitos pecadores e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Jesus falando isso aos maiores religiosos dos dias dele. Tudo isso é pecado para a religião. Então o Evangelho foi morto no 4º século pelo imperador Constantino. Então toda a nossa conversa aqui, essa fenomenologia, o apelido dela é cristianismo. Eu me dedico não ao cristianismo, mas ao Evangelho de Jesus, a essa coisa que até o 4º século existia não sem dificuldades ou alguns problemas, mas com uma pureza humana e com um compromisso maravilhoso, digno de busca de repetição. Então, esses desigrejados que seguem essa espiritualidade que eu anuncio e que alguns filhos que eu tenho no curso de 51, 52 anos de ministério pregando o Evangelho, eu fiz milhões de filhos que continuam a acreditar no que eu digo. Então eles vão também capilarizando isso para todo lado, voltando-se para a espiritualidade pura e simples do Evangelho, que não tem nada a ver com estruturalismo eclesiástico, nem com hierarquia eclesiástica, nem com poder, nem com dominação de nenhuma natureza. Essa é a revolução que as instituições religiosas ficam com ódio de ver crescendo, acontecendo subrepticiamente, mas vai penetrando e dando metástases de vida para todos os lados. Também, né? Um fenômeno silencioso. Silencioso, né? porém inegável. Ele está hoje em todas as pesquisas.